quero ler um texto com vocês. Vamos começar então, galera? Eu quero ler um texto com vocês. Eu estou tentando colocar aqui uma música aqui, um fundo musical que eu acho bonito. Ó, deixa eu botar aqui, peraí. Dá só um minutinho pra mim, gente. Hoje tá tudo muito ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos ver se eu consigo botar aqui. Enquanto isso, eu tô respondendo o pessoal aqui Tá bom. um pouquinho Vai respondendo no aí. chat. Vamos ver agora se vai sair. Vocês estão me ouvindo aí, né? Estão me ouvindo? Vê se tá saindo ao vivo aí pra mim, tá, amor? Alô? Isso, a sua tosse chega a ficar tudo vermelho aqui, assim. Estão ouvindo, estão ouvindo. Tô ouvindo? Só que eu tô preocupado. Bota Alô? toalha, gente, eu vou ter que botar um Oi. tampão, porque a toalha não tá adiantando nada. Vê se tá rolando vai estar rolando fundo musical também. Vai entrar um fundo aí. Vê se vai entrar. Isso aí. Nossa, meu fundo musical tava... Não é fundo musical não, né? tava a música da abertura. Ah, olha só, a abertura entra, mas não entra a imagem. Mas tá bom. Na quinta-feira eu vou acertar tudo direitinho, porque hoje eu acordei muito corrido. Tive que tomar um banho rápido, fazer minha barba rápido, escovar o dente rápido, falar em línguas rápido, tudo muito rápido. Então, tá todo mundo me ouvindo bem, então vamos ler um texto aqui para a gente começar a falar sobre o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre cura interior, né? Na verdade, cura interior é algo que é processual e é para todos. Essa que é a verdade. Na verdade, existe uma obra do Espírito Santo em cada um de nós cristãos. Quando a Bíblia fala, não apagueis o Espírito, porque a gente pode parar esta obra, a gente pode, não é parar, mas estagnar no processo, né? Não apagar o Espírito Santo não significa que você vai matar ele, não dá um tiro no Espírito Santo e ele deixou de existir, não é isso. Você pode estagnar esse processo. E uma das chaves que faz parar a obra do Espírito Santo em nós é o orgulho. Então, existe aquele orgulho espiritual, uma pessoa, por exemplo, vamos fazer um exemplo. Um novo convertido, quando chega na igreja, ele começa a contar seus pecados que ele cometeu no mundo, ele não tem vergonha de subir à plataforma e contar seus testemunhos, falar do que Deus tem feito, né? Mas depois que passa um processo, dá um título para ele, um título, né? Um cargo. Nossa. Dá um cargo para ele, aí ele vira um diácono, um presbítero. De repente, ele já não vai mais nos apelos, ele não participa mais Eu conheço muitos que são assim, muitos líderes, né? Por isso que o povo mais difícil de tratar são os líderes, porque existe o orgulho espiritual. Eu sou líder, eu não posso me expor, eu não posso, né, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Aí o processo para e ele fica estagnado no processo de cura. Sim. Então, quanto mais, isso aqui é interessante, né? E ao longo dos encontros nós vamos falar sobre isso. Quanto mais você se permite ser curado em áreas, mais conhecimento de Deus você vai ter. Vai por mim. Isso eu vou mostrar à luz das escrituras sagradas. Nos outros encontros a gente vai entrar logo no tema e aí eu vou te mostrar que o encontro com Deus tem a ver com esvaziar-se de mim e se encher de Deus. O conhecimento de Deus, segundo a palavra, não vem no intelecto, vem no interior do homem. Deus está se fazendo conhecer de dentro para fora. Por isso que a gente fala do tabernáculo de Moisés, e também nos nossos encontros a gente vai falar sobre isso, né? O átrio, o santo lugar e o santo dos santos, e já que a Bíblia fala que nós somos santuários de Deus, também o tabernáculo, ele é uma figura de quem somos, né? A gente aprendeu que nós somos tripartidos, corpo, alma, espírito, e aí você vai ver que o santo dos santos representando o espírito, o santo lugar, a alma, e o átrio, o corpo. E quando Deus manda Moisés construir esse santuário, é interessante, porque você pode ter duas perspectivas. Você pode olhar para o tabernáculo como o homem indo ao encontro de Deus, do átrio ao santo lugar e chegando no santo dos santos. E ou você pode ver a graça de Deus, porque quando Moisés começa a construir o tabernáculo em Êxodo, ele começa diretamente do santo dos santos. Ele não faz o átrio, depois o santo lugar, e deixou a parte mais especial para o fim. Ele começa do santo dos santos. Então isso mostra como Deus vem ao nosso encontro. É a partir de dentro, entendeu? O encontro com Deus ele acontece dentro do homem, dentro de nós. Então Deus quer começar do nosso interior, lá na parte interna. Então quando o Senhor toca o nosso espírito, nós ressuscitamos com Cristo, isso vai afetar a nossa alma. Esta presença de Deus que está dentro de nós começa a sarar a nossa casa. Né, por dentro, de dentro para fora, né? Você tem se ouvido muito hoje de dentro para fora. E você vê que os processos de salvação, né? Nós fomos salvos, estamos sendo salvos
e seremos salvos. Então fomos salvos no Espírito, parece que Deus começa do fim, né? Ele já nos garante a salvação pelo Espírito, pela graça, já somos salvos, né? E o sangue de Jesus, ele já tratou todos os nossos, ele perdoou todos os pecados que cometemos, né? A culpa foi tirada, ok? Só que agora existe uma parte de nós, na nossa alma, que é consequência dos pecados que cometemos, né? Dos relacionamentos que nós adquirimos ao longo das experiências boas, ruins, tudo isso que nós passamos na nossa vida precisa ser curado. Então nós fomos salvos no Espírito. Mas agora existe um processo de salvação que é chamado na Bíblia de restauração, sozo, de restauração da nossa alma. E é aqui que começa, porque no momento que você recebe Jesus, não basta apenas você ir na frente da igreja e dizer, eu aceito Jesus e está tudo resolvido. Não. Você, quando diz receba Jesus, você não só recebe Jesus, como também recebe o governo de Cristo. E ao receber o governo de Cristo e se submeter a ele, se permitindo deixar ele te tratar, agora, aquela bênção que é espiritual, está no teu espírito, ela vai começar a tocar a sua alma. Hebreus 4,12 fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e é mais penetrante que espada de dois gumes e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. E essa aqui, divisão de alma e espírito, também é um processo de cura. Né, onde Deus precisa separar as coisas dentro de nós, porque nós éramos governados pela alma, nós estamos cheios de conceitos e valores, né? A mente, as emoções e a nossa vontade faz parte da nossa alma, e todas elas foram influenciadas pelo pecado. Nós estamos cheios de entulhos dentro de nós. Então, o Senhor entra no nosso espírito, e agora nós, em parceria com o Espírito Santo, nos permitindo também, deixando que a palavra entre, né, e toque. Então, por exemplo... Esse processo não é sempre confortável, né? Eu acho que nem sempre, nunca foi confortável. Essa questão do se permitir, por que a gente precisa se permitir, né? Se fosse algo totalmente agradável, né, gostoso de passar, a gente não precisaria se permitir, a gente já automaticamente estaria aberto. Isso. Mas a cura da alma, a transformação do nosso coração é muitas vezes um processo doloroso e um processo que exige da gente exposição. E outra coisa, a gente está falando se permita, né? O tema de hoje seria se permita ser vencido. Por quê? Como eu falei, a palavra é viva, ela é eficaz, mas também ela é penetrante. Essa é a parte que dói, né? A palavra é um confronto. Eu vejo a necessidade de se permitir, por exemplo, naquela parábola do semeador. Jesus conta a história, né, de um semeador que semeava tal, e sementes que caem na beira do caminho. Ele fala de 4 tipos de solos. O que cai à beira do caminho, solo rochoso, e esse solo rochoso, eu estava estudando naquela época lá, era um solo rochoso, não é porque tinha rocha lá de fora, era mais ou menos 3 dedos de terra, e a rocha ficava embaixo. Então, às vezes, a semente caía e nascia uma plantinha, mas ela não criava raiz porque ela não passava pela rocha. A rocha tem que ser tirada. Entendeu? Ela não cria fruto, né? Ela morre com os cuidados desse mundo, o sol aquece, aí fala das dificuldades que a gente vai enfrentando. Então, o que acontece? Quando ele fala dos 4 tipos de solo, caminho, estão à beira do caminho, né? Existem pessoas que estão à beira do caminho. Existem pessoas que elas vão para a igreja, elas aceitam a mensagem, elas falam, nossa, é muito legal, essa igreja é bênção, mas elas não entram no caminho, elas estão sempre à beira do caminho. E tem pessoas que são um solo rochoso, né? Tem uma aparência de crente. Mas existem estruturas lá dentro, né? Já demonstra alguma coisa que houve uma transformaçãozinha, tem uma plantinha ali, mas parece que elas não vão além, elas não dão fruto, porque eu estou parecendo até aqueles pastores da Universal pregando, né? Olhando para o pregador, falando com a igreja. Estamos no programa. Então, parece que elas não vão além, elas não entram. Por quê? Porque se não tocar, se não criar raiz, que aí fala de atingir o coração, né? A raiz não se torna um princípio. E a gente se move por princípios, né? Daquilo que a gente acredita, vira um princípio. E toda vez que uma palavra que entra e toca a raiz e cria uma raiz, ela forma um princípio. E o princípio move você, os seus princípios, os seus valores, né? Porque a palavra entra até um certo nível, mas ela não muda os princípios e valores dessa pessoa. Por isso que você vê muitas evangélicas ou evangélicos postando fotos sensuais, com uma cruz tatuada aqui, mas com o corpo lá de fora, e com o jeito do mundão,
né? E às vezes com um versículo bíblico ilustrando, né? Isso aí é demais. Teve uma Chega a ser moça no cômico. meu Instagram, né? Eu já até deixei de seguir, porque eu sigo todo mundo, né? Quem me segue, eu fico seguindo. No Facebook, meu Facebook é bem público mesmo, eu vou clicando e tal. Aí eu fui passando na timeline e apareceu uma moça de biquíni e com um desenho de um leão e um cordeiro na coxa. E ela Misericórdia. fazendo uma pose sensual. Tá entendendo? Por quê? Ela recebeu a mensagem, se você for no Instagram, tá lá, Jesus é meu Senhor e tal, mas não entrou. Não se tornou um princípio, não mudou os princípios e valores. E a palavra, ela muda os nossos princípios. Ela veio, na verdade, para nos dar um upgrade, aí, nos reatualizar de acordo com o original, que é Deus. Deus é o nosso padrão. A palavra é o nosso padrão. Lógico que isso também não acontece de um dia para o outro. As pessoas querem Claro. aceitar Jesus hoje, É um e processo. amanhã, quando ela pecar, ela se mata. Ela fala, não, então não mudei. Ou a igreja mata, né? Ou a igreja mata a pessoa. Porque as pessoas não entendem que nós todos É um estamos num processo. processo de cura, de Mas restauração. essa questão de se permitir é justamente por compreender esse processo, né? A gente pode falar hoje como pastores, e que a gente, quando recebe uma ovelha, né, alguém que está vindo caminhar junto e tal, a gente não tem nenhuma expectativa de que essas pessoas sejam perfeitas. Nós não somos, nós temos Sim, uma história também, né, de um caminho de restauração. A gente não tem expectativa de que as pessoas sejam perfeitas. A gente tem expectativa de que elas se permitam se expor ao ponto de, quando falharem ou quando acontecer alguma coisa, a gente poder chegar e falar, olha, eu tô vendo isso. Porque às vezes a pessoa não tá vendo. Às vezes a pessoa não tá percebendo o que tá acontecendo. Faz parte da vida dela, faz parte de quem ela era, faz parte de um passado. isso. E precisa de alguém para chegar em amor, né? Porque eu acho que o amor é o que move todas as coisas. E chegar em amor, poder exortar. Quando a gente fala de exortação, isso não é humilhação, isso não é exposição. Juntamente com o Espírito Santo, a gente cooperar com essa consciência, né? Que às Uau. vezes a pessoa não tem ainda. Então precisa de um pai e uma mãe espiritual para falar, olha, eu tô vendo isso em você. Talvez você não Sim, esteja enxergando, mas a gente está vendo. Então, quando a pessoa tem essa estrutura de orgulho, ela coloca uma barreira que nos impede de chegar, né? sim. E não só nós, como o Espírito Santo, né, que está querendo fazer a obra. Então, a pessoa já se colocou numa posição de não querer ouvir, né? E isso atrapalha totalmente o processo de Deus. A gente, quando vê uma ovelha, né, alguém que chegou cheio de carrapicho, e hoje a gente olha e vê dando frutos, a gente se emociona, a gente Uau. chora junto, porque Forte. a gente vê assim, a gente se sente cooperador, né, desse processo de Deus. Sim. Então, esse se Então, permitir é importante. aí que eu estava falando sobre os solos, né? E o que é mais interessante, que eu quero chamar a atenção desse. Eu tenho duas coisas que a Carol falou uma coisa. Me lembra, amor? Você falou a palavra cooperar, Uhum, né? cooperar. Segura essa palavra aí, que depois me lembra. Se eu parar, falar aqui, eu vou esquecer sempre de falar. Fala que você ia falar sobre cooperar. É, e ele fala do solo, à beira do caminho, solo rochoso, solo cheio de espinhos, e depois ele fala do solo fértil. E o que Jesus está mostrando ali, depois ele vai explicar para os discípulos, e ele fala que a semente é a mensagem do reino. Olha que interessante, a mensagem do reino. Pensa comigo, a mensagem do reino de Deus tem poder para transformar? Claro que tem. Na verdade, a semente, ela carrega consigo já todos os nutrientes necessários para criar uma árvore maravilhosa, até os pássaros virem fazer nela seus ninhos. Mas o que Jesus está mostrando nessa parábola é que a semente ela pode ser poderosa, mas ela não determina o resultado. O resultado que determina é a terra, né? E aí você vai ver no passado, Jesus está falando para uma sociedade totalmente agrícola, né? Rural. Eles entendem essa questão da semente, da tal, e você sabe que tem que se passar o arado. Geralmente, se passava o arado primeiro preparando a terra. Depois, eu fiquei descobri agora também que é ao contrário às vezes. Eles passam, eles jogam a semente, depois eles vêm passando o arado, depende do tipo de semente. Então eles passam o arado para tirar as pedras, os espinhos, os abrolhos que estão ali escondidos, e vai passando, e vai tirando, e vai preparando a terra para que essa semente não possa germinar. Da mesma forma, isso acontece conosco. Existem esses tipos de corações, né? E, na verdade, em todos os nossos encontros cristãos, a gente percebe esse tipo de pessoa. Uhum. Tem a pessoa que está à beira do caminho, a pessoa que está à beira do caminho está assim, está rolando uma presença, está assim, ó. Sempre tem, né? Ela fica assim, aí olha pro relógio,
Tá à beira do caminho. Ela tá ali, porque ela gosta, ela acha legal, mas Essa, na verdade, tá dormindo no caminho. essa tá morrendo no caminho. Morrendo. E essa aí é fácil de ser arrebatada. Vinha as aves dos Sim. céus, é fácil de ser pisada. Olha que interessante. Em Lucas, ele descreve sobre. O Mateus não fala isso. Lucas, ele fala sobre aqueles que pisam nessa mente. Essas pessoas são facilmente pisadas por pessoas, são usadas, entendeu? Porque elas estão sempre à beira do caminho, elas não se entregam. E existe aquela pessoa rochosa, e eu vou falar sobre isso, sobre as rochas que existem no nosso coração, eu chamo de impedimentos da alma. Tem os espinhos já estão totalmente conectados aos pecadinhos, aqueles pecados que ainda não foram tratados, que não são colocados para fora, né? A gente vai tratar sobre isso também. E tem o solo fértil, que é um coração trabalhado, um coração preparado para ouvir, um coração que é quebrantado, um coração sensível, um coração ensinável, né? A gente fala do André, por exemplo, que anda com a gente. Eu acho legal essa questão do André. Sim. Que ele é um cara que fala assim, ele faz um monte de besteira também, ele erra, como a gente erra também, mas eu acho legal que ele assim, pô, pode falar pra mim, fala pra mim. E ele é um cara que tá sempre disposto a querer mudança, então eu acho isso legal. O Ed também, como Deus tem trabalhado a vida do Ed, que anda com a gente, né? Hoje ele fala assim, ô paizão, pode falar o que eu preciso ouvir, né? A minha pastora também fala muitas coisas pra mim também às vezes eu tenho dificuldade de ouvir, mas aí eu falo, não, tá bom, deixa ela tratar. Tá? E aí eu também falo pra ela, né? Nós somos parceiros de salvação, um ajudando o outro. Por quê? A gente precisa de pessoas, irmãos, na nossa vida verdadeiras. Muito sim. A gente precisa de pessoas verdadeiras na nossa vida que furem o nosso balão. Sim. Às vezes, sabe É frustrante, mas sabe aquela precisa. criança que está com um balãozinho, aí ela vem. Tof! Às vezes a gente precisa desse tipo de. Às vezes não, nós precisamos de pessoas assim. Porque quando a tendência no Brasil, a tendência do ser humano é tratar as pessoas segundo o que elas têm. Então, geralmente, quando a pessoa tem muita coisa e pode oferecer muito a sua amizade, a pessoa tem tendência de não falar a verdade para ela, é manter aquele relacionamento para não perder aquela pessoa, né? E isso acontece em muitas congregações do Brasil, vamos ser sinceros, tá? Já aconteceu comigo, eu vou abrir um negócio para vocês aqui. Há muitos anos atrás, um sujeito chegou para um pastor e falou assim, pastor, não traz esse rapaz aqui na nossa igreja não, que ele é satanista. Você lembra disso? E cancelaram o evento comigo. O pastor não me ligou para saber como é que era a minha vida, se eu estava bem aqui, né, para saber se realmente, de fato, era o que ele estava falando e tal. E aí, eu fiquei meio triste, né, meio chateado, mas fui lá, falei com o pastor, ele já me pediu perdão, ele já viu que não é nada disso, já passaram-se os anos aí, já se encontrou, tudo bem. Mas o que aconteceu? O sujeito que falou de mim era de uma igreja, e ele, só você ter ideia, eu estava num retiro de carnaval com ela, ministrando nessa igreja na época, há muitos anos, tem mais de 10 anos isso, tá? Mais. E aí, lá no retiro, esse cara ficava o dia todo comigo, tirava foto comigo. No churrasco que teve lá, a gente tava junto, rindo, conversando. No futebol, ele fazia parte do meu time, tava o dia todo me babando. Aí, quando chegou no dia lá de fazer o evento na igreja lá, ele falou isso pro pastor. O pastor simplesmente cancelou o evento, tal, beleza. Aí eu liguei pro pastor da igreja, que era esse rapaz, né? Que foi na outra igreja falar mal de mim. Eu disse, pastor, eu preciso ter uma conversa com a sua ovelha e tal. Só que eu não sabia que essa ovelhinha aí era o maior dizimista da igreja. Esse pastor dessa igreja, que tinha o maior dizimista da igreja, que ficou com medo de eu confrontar o sujeito, ligou para um outro pastor que ele não sabia que era meu amigo, falou assim, pô, me ajuda aí, que eu tenho uma ovelha aqui, que eu não posso perdê-la, porque ela é dizimista aqui, entendeu? Então existe essa questão de ficar bajulando as pessoas. Não tem esse papo, não. Eu lembro que a gente era lá na casa do pai, eu estava pregando, eu disse assim, ó, deixa eu avisar uma coisa para vocês, o seu dízimo não me compra. A gente vai falar a verdade. Se você não gostar, a gente vai embora daqui. Aí o pessoal queria ficar mesmo. Porque aqui a gente vai falar a verdade, vai falar na veia mesmo, não tem esse negócio não. A gente precisa de confronto, a gente precisa de pessoas que cheguem para nós e falem a verdade. Não no sentido de verdadiocídio, né? Matar a pessoa com a verdade. Estourar o balão, que o Gideon falou, é diferente de matar a pessoa, né? É ajudar a pessoa. Tem gente que tem esse sincerocídio, né? Eu falo a verdade acima de todas as coisas, mesmo se isso for te matar. Então a questão é falar a verdade sempre, mas saber o momento de falar e como falar, né? E se Deus quer que fale. Tem coisa que a gente tem que perguntar ao Espírito Santo qual é a hora de falar e se é pra falar, senão a gente mata mesmo. Esse Neon pediu uma resposta pra você? Então, qual o nome dele? Neon. Ele tava perguntando como se faz pra vencer o problema com a baixa autoestima, né? Então, o próprio nome fala, né? A autoestima é aquilo que você pensa a respeito de si próprio. É o quanto você se valoriza, o quanto você se ama. É a forma como você se enxerga. Então, eu acredito que a melhor forma de vencer isso é a gente ouvindo de Deus
quem nós somos. Isso. Quando a gente ouve do Senhor quem nós somos, o que Deus pensa a nosso respeito, então nós somos curados. Porque a maioria das pessoas, né, acho que quase uma regra que tem problema com autoestima, são pessoas que estão preocupadas com o que o outro pensa a respeito dela. Né? São pessoas preocupadas com a opinião da maioria das pessoas. Óbvio, a gente vive em sociedade, é impossível a gente viver sem se importar, assim, zero com o que pensam a nosso respeito, porque aí é um outro problema, né? Se você vive uma vida onde todo mundo pensa, por exemplo, mal de você e você não tá nem aí é um outro problema. Mas a maioria das pessoas que tem problema com autoestima, ela tá sempre buscando ouvir de alguém o quanto ela é especial. Ouvir de alguém o quanto ela é importante. Então isso gera uma carência, isso significa que você não sabe quem você é em Deus. Né? Então, quando a gente ouve o Senhor e entende da parte de Deus quem nós somos, a opinião do outro passa a não importar tanto. Né? Passa a não ter tanta importância para você se sentir bem com você mesmo. Então, o problema de autoestima muitas vezes é um problema de rejeição. Às vezes na infância a gente não foi... Nossos pais edificam quem nós somos, né? Então, se você não recebeu isso na sua infância, se você teve problema de rejeição, provavelmente isso ficou escrito lá na sua alma. Né? Então, é se permitir, Deus, agora ministrar o teu coração e dizer para você quem você é. Né? Então, quando você acreditar no que Deus fala a teu respeito, você vai ser curado da questão da autoestima, com certeza. Com certeza. Aí, duas coisas, né? Lembra que tem que falar de cooperar. Cooperar. Por favor, depois que eu vou falar aqui, você vai me lembrar. Eu esqueço, que eu me empolgo muito com esses assuntos. Ok, cooperar, gente. Então, lembra aí do cooperar, se a gente esquecer, você escreve deixa eu aqui, terminar cooperar. o programa, não. Cooperar. Isso aqui é um ponto... Eu vou deixar para você no final. Mas, Tiago 1,21, esse texto me chamou a atenção demais. Porque um dia eu estava lendo e ele fala assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão ou com humildade a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Dois pontos importantes aqui. Primeiro, ele fala sobre um sentimento de como receber a palavra. Portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, ou seja, parar de pecar, né? Dar um tempo com o pecado, porque as pessoas elas querem transformação, mas elas não querem parar, entendeu? Por exemplo, tem história de pessoas que estão assim: eu tô num relacionamento, mas esse cara ele é casado. Mas assim, querido, olha só, você quer que comece um processo de Deus na sua vida? Você vai primeiro terminar esse relacionamento. Mas eu tô apaixonado. Dane-se. Dane-se. Vai doer, gente. Vai doer. Vai doer. Trata o negócio. Então, isso aí dói. Porque você vai ter que dizer não para a sua alma. Até então, a alma tem te governado. Agora você vai dizer: Senhor, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Porra! Isso aí. Então você tem que largar o pecado, despojando-vos. Despojando de toda impureza, acúmulo de maldade, né? Tipo, você gosta de... Toda vez que você é afetado, você vai pro Facebook, joga direto pra pessoa, tá sempre falando mal dos outros. Acúmulo de maldade. Falando mal. Deixa de ser ingrato. Julgando. Para de murmurar. Pessoas que têm o vício de olhar pra alguém e falar, Uma coisa é o discernimento, né, espiritual. Outra coisa é aquele julgamento que vem pela aparência e que você já coloca um estigma, né, na pessoa. Então, percebe-se que para entrar num processo de cura, existe um posicionamento. Sim. Se não tiver esse posicionamento inicial, Deus não vai fazer. Porque é aquele negócio do vinho novo em odres velhos. Tá entendendo? Se não deixar Deus te tratar, mudar o odre e colocar um odre que permanece ali, a pessoa fica só em um odre velho. Ela quer o vinho novo, ela quer a cura, mas ela não quer mudar. Ela não quer se posicionar. Então, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Aí ele fala assim: acolhei com mansidão, com humildade, a palavra que em vós foi implantada. Olha que interessante, a palavra já foi implantada, mas agora eu preciso me relacionar com ela. Então não basta apenas você ouvir a palavra, né? Ele fala assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e coloca em prática, aí é comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Ou seja, Jesus está falando sobre alicerce, sobre a sapata da casa. A obediência à palavra, ou seja, o que é obedecer à palavra? Despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei
com mansidão. Isso é obedecer a palavra. É falar assim, cara, eu não vou mais ser determinado pelo que minha alma diz. Eu vou me determinar pelo que a Bíblia diz que eu sou. A palavra. Eu não estou nem falando agora de você ouvir o Espírito Santo. Só a Bíblia. Já que você diz assim, Gil, eu tenho dificuldade de ouvir o Espírito Santo. Mas o básico, nós já temos na Bíblia sobre nós. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. O problema é que a gente não tem interesse de conhecer a base. Porque é a partir dessa base aqui que o Espírito Santo está pairando. É verdade. Né? É sobre esta base aqui. Quando você começa, então, a mergulhar nas Escrituras e descobrir os fundamentos básicos de quem você é, para onde você está indo? Porque a Bíblia ela responde isso para nós. Só que a gente não tem interesse. A gente está sempre procurando na Bíblia um paracetamolzinho. Tá entendendo? Para diminuir nossa febre. As palavras instantâneas, né? Isso. As caixinhas de promessa. A gente não quer conhecer o todo da palavra. Isso significa que você deveria investir seu tempo em conhecer as Escrituras, saber o básico, porque as Escrituras ela mostra a origem. Por isso que, olha só, livro das origens, Gênesis. Lá em Gênesis a gente já começa a encontrar o propósito de Deus, as intenções de Deus ao criar o homem, né? Por que Deus teve que matar seu próprio filho? Então a gente começa a conhecer as Escrituras. E é dentro desse conhecimento que já é estabelecido dentro de nós, o Espírito Santo começa a passear. É ali que a voz do Espírito Santo, porque ele caminha sobre as páginas das Escrituras. E é interessante, né? Eu sempre falo que Deus é um grande psicólogo, né? Puxando sardinha para a psicologia. Ele é o cara da psicologia, né? Ele não tem ninguém que entenda melhor a alma humana do que Deus, do que Jesus. Então a gente olha nas Escrituras... como ele deixou registrado, fez questão de deixar registrado todas as crises humanas. Os maiores homens, né? Paulo, Davi, todos os homens que a gente admira, os apóstolos, Verdade. Deus fez questão de deixar registradas as crises deles. E os conflitos, as quedas. Cara, Davi, homem segundo o coração de Deus, cara. Sim, para que a gente pudesse se identificar e ter esperança. E olhar para a palavra e ver, bom, se esse cara venceu, eu também vou vencer. Eu estava ontem compartilhando com um grande amigo que conhecemos ontem, o Júlio. Júlio, beijo pra beijo você. Beijo do gordo. A minha experiência, eu sempre compartilho sobre quando eu passei pela depressão, como eu tive dificuldade de aceitar que eu estava passando por isso, porque nós que somos cristãos temos a síndrome do super-homem e da super-mulher, então a gente acha que a gente não vai passar por nada disso. Não fale muito sobre isso. Eu quero tirar um dia só para você falar sobre isso. Só falou isso agora. Continua, dá um resumo. Só fechando. Fecha isso aí. Então, quando eu olhei para alguns registros de homens e mulheres de Deus, que temos como referência, e eu vi a crise deles, eu falei, bom, então eu não sou um alienígena. Então eu também posso passar por isso e também posso vencer como ele venceu. Porque muitos, quando falam de depressão, falam assim, como pode uma pessoa de Deus passar por depressão? Pode uma pessoa de Deus passar por depressão? Acho que você precisa ler sobre Jó. Davi. Então isso é legal. Eu tô falando pra você, para deixar isso para um outro encontro, para falar só sobre esse assunto. Show. Porque tem muitos irmãos cristãos que acontece. Eles estão em depressão, alguns conseguiram sair, outros estão entrando agora em depressão, e elas estão sofrendo uma crise do tipo assim, acho que Deus não está mais comigo, Deus não me ama. Crise de fé, né? Deus não me ama. A fé é abalada. Todos os seus conceitos e valores a respeito do que Deus é. Você começa a entrar em crise assim, poxa, então quer dizer que tudo era mentira, tudo que Deus fez, você começa, meu Deus. Então, esse assunto eu falei para ela deixar para depois, porque a gente quer ter um tempo especial só sobre isso. Sim. Tá bom? Então a gente vai ter esse encontro aqui. Então, beleza. Não fala mais sobre isso não, tá proibida. Então, só pra gente fechar com chave de ouro aqui, né? Então ele fala sobre receber com mansidão a palavra que em vós foi implantada. Ela já está dentro de você, porque ele diz assim, porque ela tem o poder para restaurar sua alma, né? Aí a gente entra na questão da psicologia. Nós somos gratos a Deus pelos psicólogos. A minha esposa está fazendo psicologia, né? E a psicologia é muito importante, que a gente aprende a diagnosticar as raízes do problema. Estou falando como se fosse psicólogo, não sou não, a Carol está estudando. Mas você trata com muita gente também. A gente acaba aprendendo, né? Então o que acontece? Mas a gente acaba aprendendo também que existe a questão espiritual que muita psicologia nega. Sim. Né? Porque ele mostra para nós aqui que é a palavra que cura. Sim. Então, às vezes a pessoa ela é até diagnosticada os problemas, ela não consegue, porque existem coisas, irmãos, que só o poder de Deus pode fazer. Sim. Né? Existem coisas que são alinhadas na psicologia que já resolve, e existem áreas que aí entra a palavra de Deus. Por que acontece? Quando a palavra me corrija, tá? Pode me corrigir se eu estiver errado. Não.
Quando a palavra fala sobre conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Yes. Gideon sempre fala sobre isso, que no original essa palavra significa realidade. Conhecereis a realidade e a realidade vos libertará. Você pode ouvir isso da boca de Deus e você pode também se conscientizar sozinho da realidade. O que a psicologia faz? A psicologia leva o indivíduo a ter um encontro com a sua própria realidade. Porque todos os conflitos que você está vivendo, que nós estamos vivendo, às vezes a gente não consegue enxergar de onde isso veio, qual é a raiz disso, o porquê que isso está acontecendo. E muitas vezes só você tendo um encontro com essas razões e os porquês, você já começa a desfazer os nós. Yes. Né? Então, a psicologia, na verdade, o psicólogo não é nenhum curandeiro, nem alguém que tem um poder, né? Mas ele aprende técnicas que te ajudam a você próprio ter um encontro com a sua realidade. Isso é top demais. E você vai descobrir as origens das coisas, os porquês das coisas. Mas existem porquês e existem coisas que não são dessa terra. É aí onde a psicologia encontra o limite. Aí entra o lado espiritual. Por exemplo, eu estou falando de coração assim. Eu já ouvi muita gente me dando conselhos no meu passado. Eu tive muitas crises, eu tive muitos complexos, eu sofri muita rejeição. Eu passei por coisas. E somente a experiência que eu tive com Deus, debaixo de uma árvore, no dia 21 de julho de 2001, que me curou. Sim. E existem coisas que foi um processo psicológico. Sim. Teve o lado que eu precisei. É como se fosse aquela CTI espiritual. Né? Deus sabia que ele ia me perder para sempre se eu entrasse naquele colapso daquela época. Porque realmente eu cheguei numa crise na minha vida que eu pensei até em me matar. Né? Então foi aquele momento ali do batismo no Espírito Santo que deu aquela carga, né? Me ressuscitou com Cristo. Sim. E agora, nesse processo também foi psicologia pura. Né? A forma como Deus foi tratando comigo, foi curando, porque tem coisas, irmãos, que vem da confissão, vem de botar pra fora. E a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala, confessai as vossas culpas. Poxa, psicologia pura isso. Para que vocês sejam curados. Cara, isso é incrível. Muita coisa que eu escuto em sala de aula, eu fico pensando só com meus botões, gente, como a Bíblia é perfeita, como a palavra de Deus é perfeita, porque está escrito. Né? Então, quando a gente se nega a viver relacionamento como igreja, quando a gente se nega a abrir nosso coração para alguém que a gente confia, ou alguém que Deus tem colocado na nossa vida, a gente está se negando a passar pelo processo de cura. Porque para você ser curado das culpas, dos seus pecados, aliviar o seu fardo, você vai precisar vomitar isso, colocar isso para fora. Né? Então, para de tentar resolver sozinho. Tem coisas que você vai precisar de gente para resolver. Isso aí. Então, é muito legal, né, a gente conseguir encontrar um equilíbrio entre psicologia e o espiritual. Porque os dois se casam. Né? Por exemplo, eu fico pensando na Carol, psicóloga, né? Assim, e cheia do Espírito Santo. Imagina, é o que eu quero. Cara, tem coisas, vou contar. Teve uma vez que eu estava conversando com um casal, há muitos anos atrás, eu não sei se foi naquela época que a gente se conheceu, a gente era casado, eu sei que eu estava conversando com um casal, e esse casal sentou, e os dois eram muito bonitos, e eles falaram assim, Gideon, ora pela gente, porque aí a mulher começou a chorar e falou assim, Gideon, nós somos recém-casados, mas eu não sinto desejo sexual por esse cara, pelo meu marido. Eu amo meu marido, eu acho ele um cara atraente, bonito, mas eu não consigo sentir desejo sexual por ele. Aí eu já olhei para ele assim, pô, o cara é bonitão, era bonitona. Aí eu falei assim, o que está acontecendo? Eu não sou psicólogo, eu não tenho como resolver. Aí o que eu fiz? Dentro de mim eu orei, meu espírito falou com o Senhor, eu falei assim, Senhor, me mostra qual... Nós já tivemos essa experiência aqui em casa, na sala de casa, cuidando de casais. Né? Às vezes a gente está ali conversando com o casal, mas a gente está ouvindo o Espírito Santo juntos. Né? E é muito legal o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele, às vezes, revela a raiz do problema. Aí, na hora que eu estava olhando para ela assim, o Espírito Santo falou assim, pergunta para ela sobre o pai dela. Aí, assim, querida, fala para mim, conta um pouco da história do seu pai. Ela, o quê? Conta um pouco da história do seu pai. E ela começou a chorar. E ela falou que o pai dela, quando ela era pequeno, foi embora. Abandonou a mãe, abandonou ela, e ela nunca mais viu o pai dela. Nessa hora, o Espírito Santo me revelou uma coisa. Ele falou assim, olha, ela casou com ele procurando por um pai. Então ela olha para o marido não como marido, como homem para se desejar, mas como um pai. Uma filha não deseja um pai. Só o Espírito Santo para revelar. Só o Espírito Santo. Nessa hora foi só isso. Quando eu falei isso, ela falou, quando ela caiu no chão chorando, ela falou que ouviu um estalo dentro dela, fez assim, pof! E libertou elas. E eles voltaram ao normal. Sim. Aí ela começou a olhar para ele como um homem, para ela, né? Aí teve relação sexual normal com o casal. Então tem coisas que o Espírito Santo, quando você junta as duas coisas, a psicologia, por isso que eu falo,
Ciência e Deus não são separados. Não são, gente. Ele é o Deus da ciência. Se juntar os dois, colocar Deus como a resposta, a parte central, a ciência faz assim, buf, explode. Eu acho que foi Pasteur, eu não me lembro, né? Eu acho que foi Pasteur, que falou: um pouco de ciência te afasta de Deus. Muito de ciência te faz ter convicção de que ele é real. Meu Deus, é muito top, né? Você já começa a mergulhar na ciência e você fala assim, Deus Uau, existe. muito bom. Porque essa inteligência, ela não pode vir de outro lugar, a não ser de um ser muito top. Não tem como, não tem como, né? Não tem como. Cooperar, vou falar sobre isso agora. Então, para terminar nosso encontro de hoje, ó, já vocês gostaram da Carol no programa? Então, esse aqui é o Café e Palavra falando sobre cura, Sim. né? Eu falei sobre paternidade e fiz o programa sozinho. Agora a Carol tem que fazer comigo. Só que eu vou fazer o seguinte, em vez de ser terça e quinta, eu vou fazer só terça. Porque aí você tá aqui, você não vai pra faculdade na terça, né? Tô de férias, né, gente? Tô de férias. Então vamos fazer aqui terça e quinta. Dá pra fazer. Terça e quinta, eu e Carol vamos estar juntos aqui. Café com palavra e com pastores. Legal. O dia que eu não puder, gente, o dia que eu não puder estar aqui, vocês sabem, né? Eu sou uma esposa, dona de casa. Eu tenho a Regina, a gente tem a Regina que ajuda a gente. Mas tem coisa que tem que a mamãe fazer, né? Então, um dia que eu não estiver aqui... Mas você faz o seguinte, já vai pegar a vassoura, vai varrendo aqui atrás, você vai falando pro beleza, pessoal. vou falando. Mas pra quem tá tossindo já aqui no microfone, a gente varrendo é nada. É isso aí. Então, gente, só para falar sobre a questão de cooperar, existe uma palavra... Vem cá, Dudu, deixa o pessoal te ver, mesmo assim, bagunçado. Acabou de acordar nosso neném aqui, nossa família, ó. Nosso pequenininho. Isso aqui é a prioridade da nossa vida, ó, nosso tesouro, a família. Tá bom? Pai, eu fiz de você. Eu mostro pro pessoal o que você fez de mim. Isso é o Bolsonaro, né não? Não. A cara do Bolsonaro, A barba, eu fiz o violão. Olha lá. Ai, que legal. Então, um beijo. Então, o que acontece? Para terminar, em Romanos capítulo 8, Paulo fala assim, que ele fala que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. E essa palavra ajuda, no grego, o Espírito ajuda, é a palavra tsunanti lamba nomai. É uma palavra até estranha. Tsunanti lamba nomai. Fala aí, galera. Tsunanti lamba nomai. Isso, fala o que você fez aí, faz. Entendeu? Tsunanti lamba nomai. Então, o que acontece? O que é tsunanti lamba nomai? Chama a atenção deles, não, filho, senão eles não vão prestar atenção e ficar olhando para você aí. Filho, você então, agora fica quietinho. O que é tsunanti lamba nomai? O Espírito ajuda. Essa palavra tem um sentido seguinte. Vamos dizer que eu tenho que levar essa caneca, né? Eu queria usar outra coisa maior, né? Vamos dizer que é uma coisa pesada, né? A caneca tem que levar ela para lá. Então, o que é o tsunanti lamba nomai? O Espírito ajuda em nossas fraquezas. Você tem que se posicionar de um lado e o Espírito ele fica de outro. E ele te ajuda, vocês irem juntos a atingir o objetivo. Então isso mostra esse texto que nós devemos cooperar com o Espírito Santo. Por isso que eu estou falando, se permita ser vencido pela palavra. Ele fala que ele nos ajuda, né? Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, não significa que ele vai fazer pela gente. Isso. Ele vai nos ajudar. Existe uma parte que é a sua responsabilidade, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, se posicionando, se colocando em um lugar onde você se permite o Espírito Santo trabalhar seu coração, sua alma, sua vida, né, para que você tenha uma vida em abundância. Né? A vida é abundância, o pessoal pensa que quer ter dinheiro, ter carro, não é nada disso. Já vimos que tem pessoas aí que moram na Barra da Tijuca, tem casarão e estão se matando. Eu estava lendo sobre isso hoje de manhã, eu estava meditando sobre Salomão. A vida em abundância é a vida de Deus dentro de nós. Amém? Você ser feliz. Com pouco pouco você ser feliz. Como se fosse muito, porque Deus é tudo, né? Deus é tudo que nós precisamos. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele nos preenche. Amém? Manda um beijo pra todo mundo. Gente, beijo. Amo vocês. Foi muito bom estar aqui. Primeiro dia que eu fico aqui. E dê o like, tá? É importante. Por favor, dá um like no vídeo. E aí compartilhe com seus irmãos. Também ele vai ficar registrado o vídeo aqui no YouTube. Depois deixa o seu comentário também lá nos comentários. Daqui uns 10 minutos talvez já entra lá como gravação. Vai ficar numa playlist chamada Café e Palavra Cura Interior. Tá? Vai ser uma nova playlist, que já tem de paternidade, com uma playlist com 9 vídeos lá, 10 vídeos, sei lá, e agora vai ter uma playlist com cura interior. E aí compartilhe com o pessoal, seus pastores, sua igreja, seus grupos do WhatsApp, tá bom? Manda um beijo pra ele lá, filho. Manda um beijo. Papai é gago.